Obrigada, louvor. Graça e paz, amém, queridos? Vocês estão bem? Estão felizes? Que coisa boa. Primeiro eu vou pedir para vocês não abusarem da minha cara. Eu estive sexta-feira aqui, estou de novo aqui. E o Senhor nos chama e nós não podemos rejeitar um convite dele. Amém? A gente diz sim para tanta coisa. E às vezes quando é a hora do Senhor nos perguntar alguma coisa, a gente, não pode ser assim. Você está feliz, né? Você é feliz? Aleluia! Glória a Deus. Então vamos começar. Queridos, desde uns 11 anos, mais ou menos, Marinho daqui, me indicava esse livro. Raquel, tu tem que ler esse livro porque é muito bom, porque é muito poderoso. Você nunca mais vai ser o mesmo. E eu ficava só adiando isso. Depois eu compro, vou ler um aqui, depois eu compro. Às vezes nem estava lendo nenhum, mas também não dava atenção. E como é bom a gente dar ouvido a essas coisas. Sabe, quando o pastor ele indica aqui um livro para a gente, nós temos que ficar atentos ao que ele está nos dizendo, porque realmente alimenta nosso espírito. Amém? E o tanto que eu cresci com a leitura desse livro, o nome dele é A Recompensa da Honra, de John Bevere, acho que é assim que diz. Como atrair o favor e a bênção de Deus. Você quer atrair o favor e a bênção de Deus? Existem princípios a serem cumpridos. Às vezes a gente resume somente a jejum e oração, e no Senhor não é somente isso, não. Existem muitos princípios. Não estou dizendo que orar e jejuar não é bom, faz parte. Mas sem cumprir princípios, queridos, vai para frente, não. E hoje eu vou tentar fazer um resumão. Tem muita coisa, inclusive leiam. Acho que não tem mais aqui na nossa livraria, mas se você quiser, depois fala com Maria, fala com o pastor. Na próxima compra, você vai ler esse livro e você vai ser ricamente abençoado, como eu fui. E eu digo a você, como foi rápido. Coisas que eu me consertei depois de eu ler esse livro. O galardão, a recompensa, assim como ele fala, chegou muito rápido. E está chegando muito rápido. Amém? Tem coisas que não vai ser tão rápido assim. Mas eu não vou deixar de acreditar nos princípios. Porque independente, querido, se está acontecendo rápido ou não, a gente não pode parar de acreditar. Porque a gente não confia em um tempo, nós confiamos no Senhor. Amém? O nosso Deus não é o tempo. O nosso Deus não é a velocidade com que as coisas acontecem. O nosso Deus é o Senhor. Então pode demorar um pouco, mas vai ser no tempo dele. Amém? Aleluia. Recompensa. Vamos começar por esse título. Recompensa. Às vezes, tantos cristãos, eles acham que a recompensa não pode ser desejada. Isso é mentira de Satanás. É isso realmente que Satanás quer que a gente faça. A gente não deseja recompensa. Sabe, a gente serve ao Senhor por amor. Nós seguimos princípios por amor. Mas a recompensa é inevitável. Porque a recompensa vem de Deus. Foi Ele que criou. Vem do coração dele, queridos. Então, tudo que vem de Deus é santo. Você pode desejar. Amém? Então, tira logo. Eu quero que você já tire da sua mente. Eu creio que aqui não tem ninguém com esse pensamento, não. Mas, se tiver, tira aí da sua mente. Você é digno de recompensas. Amém? Se você cumprir princípios, você vai ser recompensado sim. Amém? Aleluia. Vamos lá. Eu quero que vocês abram. Ô, Carlos, não fecha. Amém? Sabe, nem tudo que vem... Talvez você hoje estava esperando uma palavra que fosse mover cadeiras aqui nesse lugar. Mas eu vou ficar muito feliz se os móveis do seu coração forem movidos, forem limpados pelo Senhor e por essa palavra. Amém? Amém? Então vamos lá. Às vezes a gente tem que ouvir até o que a gente não quer ouvir. E é assim que a gente cresce. Porque crescimento não é confortável não, queridos. Ficar na zona de conforto, na mesmice, é super confortável. É muito bom, é tudo que a nossa carne quer. Mas com nós, como nova criatura, nós temos que desejar o crescimento. E
Crescer é sair da zona de conforto. É ouvir palavras que às vezes a gente não quer ouvir. É seguir princípios que às vezes não é tão confortável de seguir. E honra, querido, nem sempre é fácil. A honra que o mundo ensina pode ser muito confortável, é muito conveniente. Mas no Senhor tudo é diferente. E não vai ter como eu tentar explicar essa honra aqui sem ser uma pessoa que não nasceu de novo. Porque ela não tem como compreender. Sabe, até eu demorei tanto para ler esse livro, porque enquanto eu não me convenço das verdades que estão na palavra, eu tenho que reler, até minha carne ficar convencida. E eu lia, até eu ficar convicta disso. Aquilo que me incomodava, eu relia. Não, mas hoje eu não. Fazer isso, Deus me livre. Aí eu lia de novo, até me convencer. Amém? Faça esse exercício, é muito bom, viu? Vamos lá. 2 de João 1:8. Tenham cuidado para não serem como eles e perderem o prêmio que eu e vocês temos trabalhado tão duramente para conseguir. Procurem ganhar do Senhor a recompensa completa. Amém? Então, João ele está nos alertando aqui para a gente ter cuidado, porque mesmo a gente ter trabalhado tanto, a gente ter suado tanto, se esforçado tanto, a gente pode perder algumas coisas que a gente conquistou. E por quê? Porque não seguimos princípios. E aí, ele diz assim, procurem ganhar do Senhor a recompensa completa. E eu já tinha lido várias vezes esse versículo aqui, e a revelação que John Bevere traz nesse livro aqui, sobre esse versículo é impactante. Recompensa completa. Sabe o que é que isso nos diz? Que pode ter uma recompensa parcial e que pode não ter recompensa nenhuma. A gente pode trabalhar, a gente pode suar, a gente pode se esforçar muito e não ter recompensa nenhuma. Ou, se não, receber somente a metade da recompensa. Mas nós somos daqueles que recebem a plena recompensa do Senhor. Você também é, você faz parte disso. Amém? Então, como vai ser bom você ouvir essa palavra hoje? Porque não vai ter risco de você perder a plena recompensa. Amém? Então, vamos lá. Vamos estudar um pouquinho sobre o que é essa recompensa completa, nenhuma recompensa e a recompensa parcial. E a gente vai ver que tudo isso, em todo passo, teve a ver com honra. Amém? Aleluia. Vamos. Nós temos tantos exemplos, queridos, de pessoas na Bíblia que foram tão bem, que estavam tão engajados, estavam trabalhando tanto, se esforçando tanto, mas no final não tiveram nenhuma recompensa. Porque a corrida com o Senhor não é sobre velocidade, é sobre perseverança. Não é quem corre mais rápido, é quem persevera, que vai até o fim, independente de qualquer coisa. Sabe os filhos de Israel? Aconteceu tantos milagres, eles foram libertos, mas quantos murmuravam? Foram lá, viram gigantes, não vamos. Não receberam. Por quê? Porque não perseveraram. Não acreditaram que o Deus que agiu uma vez poderia agir novamente. E aí não receberam. Receberam a recompensa parcial porque foram poucos. Foram 2. Amém? Então a gente tem que ter muito cuidado, querido, com isso. A gente tem que fazer justamente como João diz. Acautelai-vos. E eu leio essas palavras, ele dizendo com tanto amor. O Senhor, essas escrituras foram inspiradas pelo Espírito Santo e ele nos diz com tanto amor, tenha cuidado, filho. Tenha cautela, para você não perder o que eu quero lhe dar. Para você não perder aquilo que já está preparado para você.
Então, isso é cuidado, gente. Isso é amor. Isso é muito amor da parte do nosso Deus. Amém? E quando a gente desenvolve em nós um padrão de obediência, um padrão de honra, um padrão de submissão ao Senhor, nós vamos ser recompensados. Amém? Não temos como perder essa recompensa quando andamos nesse padrão de obediência. Amém? E aí a gente vai ser recompensado. Você pode estar pensando, Raquel, nós vamos para o céu, vamos ser recompensados lá no trono do julgamento? Sim. Mas a Bíblia fala também que nesta vida, agora, nós também vamos ser recompensados. É poderoso demais. E aí, ele tem um livro sobre isso, Fabiana que estava lendo, Movidos pela Eternidade, que ele vai falar sobre essa recompensa eterna. Mas hoje nós vamos frisar mais sobre as recompensas nesta vida. Amém? Aleluia. Deus, ele quer que seja pleno. Então, é nesta vida e é na eternidade também. Amém? Lá em 1 Timóteo, abre lá. Glória a Deus. Primeira Timóteo, no capítulo 4, no versículo 8. Fala assim, deixa eu abrir aqui também. Amém? Você já abriu? Eu estou demorando, né? Vamos lá. O exercício físico tem algum valor, mas exercitar-se na devoção é muito melhor, pois promete benefícios não apenas nesta vida, mas também na vida futura. Então, quer dizer que tem, e aquele prioriza o nesta vida. Você percebe que o nesta vida vem primeiro, mas também na vida futura. Amém? Então, é para nós mesmo, tá, querido? Não fique com medo de desejar isso não, porque é para mim e para você mesmo. Amém? Se o Senhor está dizendo através da vida de Paulo, que é nesta vida, que nossa vida de devoção, que nossa vida de entrega, nossa vida de dizer, eu me rendo, Senhor, aos teus planos, de coração, vai resultar em recompensas. Nesta vida. Agora. Amém? E aí muitas vezes você pode dizer, mas Raquel, eu já tentei tanto, eu já me corrigi tanto, e nada acontece. Aí eu quero te dizer, queridos, será que você se corrigiu tanto assim mesmo? Porque são detalhes. Pequenos detalhes. Deus, ele não é muito, não é aquela coisa que intocável e completa. Aí vem um filho de um carpinteiro, e aí eles não conseguiram associar. E muitas vezes a gente está que nem eles. Não associa o simples a Deus. Ele é muito simples. Então começa a analisar, examinar o que é simples e tem que ser mudado. Amém? Nesse estudo, gente, eu vi tanta coisa simples que eu poderia ter mudado e como vi resultados. Amém? Aleluia. O justo, lá em Provérbios fala que o justo será recompensado na terra. Então é agora. Amém? Aleluia. E agora a gente vai ver os exemplos que eu falei para vocês de nenhuma recompensa, recompensa parcial e uma recompensa completa. Amém? Vamos lá para Marcos. Marcos no capítulo 6. No versículo 5, amém?
Deixa eu ver. Por isso não pôde... Vamos ler do 4, amém? Lê do 4. Então Jesus lhe disse, um profeta recebe honra em toda parte, menos em sua cidade e entre seus parentes e sua própria família. Por isso não pôde realizar milagres ali, exceto pôr as mãos sobre alguns enfermos e curá-los. Você percebe aqui que ele diz, Jesus ele estava na terra dele, no lugar que ele teria que ser bem recebido, mas isso não aconteceu. E a Bíblia fala que ele não pôde. Não é porque ele não queria. Não é porque ele não estava com poder, a unção, Deus era por hora. Não, não era isso. É porque ele não pôde. E sabe por que ele não pôde? Vamos ler mais e acima, amém? Vamos aqui. Vamos do 1. Jesus deixou essa região e voltou com seus discípulos para Nazaré, cidade onde tinha morado. No sábado seguinte, começou a ensinar na sinagoga e muitos do que ouvia se admiraram e perguntaram, de onde vem tanta sabedoria e poder para realizar esses milagres? Não é esse o carpinteiro? Filho de Maria, irmãos de Tiago e José, Judas e Simão? Suas irmãs não moram aqui entre nós? E sentiam-se muito ofendidos. E aí, para os tempos de hoje, a gente pode dizer assim, gente, isso não é aquele menino que jogava bola com o meu? Isso não é a filha de Edna? De seu Hermos? Não. Aqui, Jesus carpinteiro, né? Mas não é aquele que construiu minha mesa, não. Não é aquela mesa lá de casa, não. Tá se achando aí, não. E eles ficaram muito ofendidos. Aí deixa eu te dizer, em um cenário de desonra desse, como o Senhor poderia agir? Não tinha como, queridos. Não tinha como. Quando a gente tem fé, a gente honra. Amém? A gente honra, a gente reverencia. Aí sabe o que aconteceu? No coração, eles já rejeitaram. E aí eles não só se conteram em rejeitar no coração, no pensamento, mas também saiu pela boca. Eles confessaram a desonra. E Jesus não pôde agir em um cenário de desonra. Ele agiu? Agiu, mas foi como? Parcialmente. Foram alguns enfermos. E você pode ver que nem relata quais foram, né? Quais foram. Tem sido uma dor de cabeça. Isso não diz que é menor o milagre. Mas não relata. Porque coisas extraordinárias acontecem quando a gente tem uma atitude extraordinária também. Uma atitude, como você sabe o que é extraordinário? Ordinário. Ordinário está na ordem. É o próximo. É comum. Aí sabe, queridos, às vezes a gente age com atitudes ordinárias. Atitudes comuns. E quer viver o extraordinário. Pessoas que não têm atitudes extraordinárias não vivem o incomum. Amém? Se eu tiver braba demais, vocês dizem. Amém? Então não teve. Não teve como acontecer tudo. E Jesus estava desejoso, imagine só, no lugar que ele viveu. Ele morou naquela cidade, como ele queria ver aquilo transformado, mas ele não pôde. Eu imagino o coração do nosso mestre tão triste, porque ele deseja. Sabe, as pessoas perguntaram, quando ele perguntava, você quer ser curada? As pessoas respondiam, quero. E ele disse, eu também quero. Eu também quero lhe curar, eu também quero operar na sua vida. Amém? Mas ele perguntava, você quer? Você honra o que está sobre minha vida? Amém? E acontecia. Quando honrava, queridos, acontecia. Eles retiveram a honra. E por esse motivo, eles impediram a bênção. Porque retiveram a honra. Amém? E sabe por quê? Como eu tinha falado. Por quê? Porque eles imaginavam o Messias um espetáculo.
Aí, às vezes, o Senhor nos envia coisas que nós precisamos em pacotes que nós não queremos. Não é verdade? Aí a gente olha para a aparência e diz, não era isso não. Foi outra pessoa, não foi o Senhor que me enviou. Ei, queridos, conhece o teu Deus. Quando a gente conhece o nosso Deus, nós vamos identificar. Sabe por quê? Aquele povo não reconhecia, não honrava, porque não conhecia. O que a gente não conhece, não tem como a gente honrar. Mas a partir do momento que a gente conhece o Senhor, conhece a majestade dele, é inevitável, a gente tem que se prostrar, nós temos que nos render a ele, à vontade dele. Então se dedica, querida, a conhecer teu Deus. E desenvolve dentro de você. Dentro de você. Não é só com palavras. Sabe por quê? Porque muitas vezes na Bíblia fala, a gente está honrando com os lábios, mas o nosso coração. Então tem que vir de dentro. E o Senhor reconhece, viu? O Senhor vê quando vem de dentro e quando não também. Honra sem vir do coração é bajulação. É bajulação. É puxação de saco. E aí, queridos, não tem como ninguém reconhecer, porque você reconhece quando uma pessoa está honrando e quando está bajulando demais. Todo mundo conhece, não conhece? Agora, quando a honra ela parte do coração, nós conhecemos, nós vemos a luz que vem do Espírito Santo. Porque honra, não tem ninguém que ensine melhor honra do que Jesus. Do que o Espírito de Deus. E quando as pessoas veem em nós atitudes que honram, as pessoas reconhecem em nós o Espírito Santo. Amém? Aleluia! E aí vamos estudar, e tem algumas coisas desses estudos mais profundos de língua que eu aprendi com o irmão John. Amém? Vamos lá. E ele diz que honra vem da palavra grega, escreve time, mas não se lê assim, se lê time. Amém? Time. Que significa valorização, que tem estima, um olhar favorável, respeito. Aí a gente aprende com a palavra, mas a gente aprende com o antônimo da palavra também, com o contrário. E sabe o que significa? O oposto de honra é o quê? Desonra. Sabe o que é que significa desonra? Não demonstrar respeito ou valor. Tratar como um comum. Então quer dizer que essas pessoas que não receberam a recompensa total foi porque trataram como comum. Você entende como isso é forte? Isso é muito forte, queridos. Tratar a presença do Senhor e tudo que Ele pode fazer na nossa vida como comum, isso é muito forte. E por isso que tem tanta destruição. Porque são tantos que olha para a gente e vê, às vezes, atitudes extraordinárias e vê a gente vivendo o extraordinário, mas trata como comum. Como coisa de crente. É a mesma coisa de crente viver o extraordinário, viu, gente? É a mesma coisa de crente. Amém? Então, a gente tem que ter muito cuidado. A honra e a desonra podem ser demonstrados a partir de palavras, de atitudes e de pensamentos também. E é muito forte porque o Senhor, Ele nos conhece. O diabo, ele conhece assim, vagamente. Eu conheço o pastor assim de vista. Mas o Senhor conhece as entranhas. E isso pode ser bom para quem está honrando. Mas eu quero dizer, se a gente vive numa atitude de desonra, Ele também está vendo. Como aconteceu. Nós vamos ler depois. E aí eu vou lembrar disso que eu disse agora. Isso pode impedir. Cuidado com suas palavras. Cuidado com suas atitudes. E principalmente cuidado com seus pensamentos. Sabe por quê? Porque muitas vezes as nossas palavras, ou todas as vezes, nossas atitudes, elas originam
da mente. Então, nós temos que ter um cuidado, um zelo tão grande, minha gente, pelo que a gente está pensando, porque a nossa atitude vai ser somente a resposta do que está aqui. E o Senhor conhece aqui. Então, o zelo, o cuidado, epa, foi isso que eu pensei agora, misericórdia, está repreendido. Tenha cuidado. Examine a sua mente. Examine seus pensamentos para você não perder a recompensa. Porque pode... Mas Deus, eu não falei. Eu só pensei, está repreendido. Mas pensou. E os pensamentos dizem tanto como quem nós somos. Diz muito, gente. Amém? Vamos lá para Isaías 29. Você está feliz ainda? Glória a Deus. Fique triste não. Isaías 29, versículo 13. E aí diz assim, portanto, você achou? Isaías 29, 13. Portanto, o Senhor diz, este povo fala que me pertence. Honra-me com os lábios, mas o coração está longe. Está longe. A adoração que me prestam não passam de regras ensinadas por homens. Meu Deus! Que forte! Sabe, eu até disse isso sexta-feira. Às vezes a gente diz tanto, Senhor, faça a tua vontade, eu me rendo aos teus planos. E aí ele vai sugerir alguma coisa e a gente vai, não, deixa comigo que essa aqui eu resolvo. Vou deixar que essa aqui eu decido. Mas não era a vontade do Senhor, não era? E quantas vezes isso acontece em outras áreas da nossa vida? A gente está honrando o Senhor, está reverenciando, mas não está passando de dizeres evangélicos. Oh, glória! Aleluia! Em nome de Jesus. Mas e o coração? O coração tem que estar perto. E como é que a gente se aproxima do nosso Deus? Conhecendo Ele. Então, lembra que eu falei que a gente não tem como honrar sem conhecer? A gente tem que estar primeiro perto do Senhor. E aí o coração está perto do Senhor e não tem como os nossos lábios não falar verdades. Como nossa mente, como nossas atitudes serem diferentes. Isso não significa que nós não vamos errar, na verdade, mas a gente vai estar perto. E quando a gente está perto, ele vai dizer, filho, você errou. E aí nós vamos ter tanta honra que isso não vai ser tão difícil de corrigir. Porque estamos perto. Porque estamos no colo do Pai. Agora, se nossa boca fala e o nosso coração está longe, nós vamos errar também. E deixa eu te dizer, não vai ser tão fácil assim de corrigir, não. Vai ser tão doloroso quando estamos longe. Primeiro que nem reconhecer, nós vamos reconhecer porque nós estamos longe. Amém? Então, aproxima de Deus. Conhece o Senhor. E você vai honrar o senhorio dele. Amém? Aleluia. Vamos lá para Lucas. Capítulo 5. Versículo 18. Posso ler, queridos? Lucas 5:18. Certo dia, enquanto Jesus ensinava, alguns fariseus e mestres da lei estavam sentados por perto. Eles vinham de todos os povoados da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. E o poder do Senhor para curar estava sobre Jesus. Você entende que o Senhor ele não desperdiça nada, né? Ele não ia desperdiçar, diz aqui que tinha poder em Jesus. Então, se tinha poder em Jesus para curar, é porque tinham enfermos. Quem estava lá? Mestres da lei,
fariseus. Você está entendendo isso? Quando teve a grande multiplicação, Jesus mandou o quê? Recolher. Por quê? Porque ele não gosta de desperdício. Então, Deus tinha depositado sobre Jesus uma unção de cura. E tinham pessoas precisando ser curadas ali. Amém? Mas aí vamos seguir. Alguns homens vieram carregando um paralítico numa maca. Tentaram levar para dentro da casa até Jesus, mas não conseguiram por causa da multidão. Então subiram ao topo da casa e removeram uma parte do teto. Sabe o que é isso? Honra. Porque ele poderia dar uma desculpa tão grande aqui. Não, vamos voltar que Jesus não tem como não. Está muito cheio, vamos voltar. Mas eles não fizeram isso. Eles deram um jeito. E quem honra dá um jeito. Não dá desculpa. Porque o tempo que a gente gasta planejando uma desculpa é o mesmo tempo que a gente pode gastar para estar planejando uma solução para um problema. Amém? Então, eles viram aquela grande multidão. E quantas vezes na nossa vida nós também temos uma multidão que nos impede de se encontrar com Jesus para ir em busca do nosso milagre. Não é verdade? Mas se a gente der desculpa, gente, e retroceder, nós estamos nos distanciando. Aí sabe o que é que eles fizeram? Não, você vai se encontrar com Jesus. Você vai alcançar seu milagre hoje. Aí eles conseguiram a solução. Foi pelo teto. Amém? Em meio da multidão, bem na frente dele, ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: homem, seus pecados estão perdoados. Aí vamos lembrar aqui, vamos ler esse próximo versículo que eu vou lembrar do que eu já falei. Mas os fariseus e mestres da lei disseram. Eles disseram? Mas os fariseus e os mestres da lei disseram. Está assim na sua Bíblia? Eles disseram? Eles pensaram? Eles começaram a pensar. O que é que eles pensaram? Quem ele pensa que é? Desonra. Isso é blasfêmia. Somente Deus pode perdoar pecados. Jesus, sabendo o que pensavam, perguntou: por que vocês questionam essas coisas? Meu Deus, isso devia ser tão engraçado nessa hora. Eles pensando lá, né? Pensando que Jesus estava nem vendo. Mas ele sentiu no Espírito. E aí ele diz: por que vocês questionam essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer? Seus pecados estão perdoados ou levante-se e ande? Aí ele fala: mas eu lhe mostrarei que o Espírito do homem tem autoridade para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: levante-se e pegue sua maca e vá para casa. De imediato, à vista de todos, o homem se levantou, pegou sua maca e foi para casa louvando a Deus. Aí sabe o que aqui isso me diz? Sabe quem ficou sem recompensa? Os mestres e os fariseus. Foi à vista deles. Eles estavam vendo aquilo, mas não desfrutaram. Porque no seu coração e na sua mente existia desonra. E o Senhor reconheceu a desonra deles. Como reconheceu a honra daqueles homens com os paralíticos? E ele recebeu a plena recompensa. Enquanto aqueles mestres ficaram lá, sem recompensa alguma, questionando demais. Cuidado! Muitas vezes, esses questionamentos exacerbados. Por que isso? Por que aquilo? Vou honrar não. Por que isso? Cuidado. Isso pode ser um prejuízo para você e no seu coração você já está desonrando. Amém? E aí, gente, deixa eu ver, Lucas 5, nós estamos em Lucas 5,18, não é isso? Vamos para Mateus. Evangelho de Mateus. 8, capítulo 8.
versículo 5. Que oração? Misericórdia. Ai, Jesus. Vamos lá. Quando Jesus, agora, meu querido, você vai ver que top. Quando Jesus chegou a Cafarnaum, um oficial romano se aproximou dele e suplicou: Senhor, meu jovem servo está de cama, paralisado e com dores terríveis. Jesus disse: vou até lá para curá-lo. Então, vamos só contextualizar esse negócio. Era um centurião, amém? Ele era um líder romano, ele liderava sobre 100 homens, amém? E aí, ele, romano, que já não era tão amiguinho assim do povo de Deus, foi até Jesus pedir para que o Jesus curasse o seu servo. E Jesus, foi de prontidão, vou lá curá-lo. Amém? Aí ele diz, o oficial, porém, respondeu, Senhor, não mereço que entre em minha casa. Lembra de que nós estamos falando? De um centurião, de um oficial romano. Basta uma ordem sua e meu servo será curado. Sei disso, porque estou sob a autoridade de meus superiores e tenho autoridade sobre meus soldados. Só preciso dizer, vão e eles vão. Ou venham e eles venham. E diga a meus escravos, façam isso e eles o fazem. Honra. Sabe o que é que ele estava dizendo aqui? Eu reconheço a autoridade que tem na sua vida, Jesus. Foi isso que ele falou. Sabe por quê? Porque ele comparou. Ele disse, olha, o meu superior, a pessoa que está acima de mim com a autoridade, ela disse para eu fazer isso e eu vou fazer. Eu também tenho pessoas abaixo de mim. E eu tenho autoridade sobre a vida delas. E eu digo, vá, e ela vai. Então eu sei que você tem autoridade sobre os demônios. Então diga que meu servo vai ser curado e ele vai ser curado. Aí como não chamar a atenção de Jesus com uma coisa dessa? Com uma honra tão grande. Que não era digno de visitar a casa dele. Ele disse, Senhor, não precisa, eu não sou digno. Gente, era o centurião. Eu nem sei como é que eu ia agir se Jesus dissesse que ia na minha casa. Eu ia contar todo dia. Não ia esquecer, ia ser muito marcante. Mas ele teve tanta honra que ele disse, não posso te receber. E lembra, isso é só. Ele era o conquistador. Ele estava acima do povo de Deus. Do povo que Jesus pertencia. E mesmo assim, ele honrava. Amém? Então, gente, vamos terminar de ler o texto para ver o que Jesus fala sobre ele. Amém? 10. Quando Jesus ouviu isso, ficou admirado e disse aos que seguiram, eu lhes digo a verdade, jamais vi fé como esta em Israel. Sabe o que é que ele está dizendo aqui? Esse homem tem mais fé do que João Batista. Esse homem tem mais fé do que Maria, minha mãe. Por quê? Porque a honra dele foi tão grande que demonstrou a fé dele. Ele cria tanto no Senhor que ele o honrava. Sabe o que é que com essas palavras ele estava fazendo? Ele estava se ajoelhando diante de Deus. Amém? E aí ele diz, e também digo, muitos irão de toda parte, do leste e oeste, sentarão com Abraão, Isaque e Jacó no banquete do reino dos céus. Mas muitos para os quais o reino foi preparado serão lançados fora, na escuridão, onde verá choro e ranger de dentes. Ele sabe o que é que ele fez? Uma atitude extraordinária. O que se esperava de um centurião romano? Nem que ele fosse atrás de Jesus para ninguém ser curado. Primeira coisa é isso. Mas ele teve atitude extraordinária, uma atitude incomum. E aí Jesus disse, olha, vai ter atitudes, pessoas que a gente não espera. Em outras palavras, eu estou parafraseando. Vai ter pessoas
A gente vai olhar para pessoas e vai esperar uma atitude daquelas pessoas e não vão vir delas, vão vir de outras, como foi no caso do centurião. Amém? Aleluia! Vamos para... Aleluia! Você lembra também, querido, já aquela mulher... Deixa eu ver se eu acho aqui a passagem. Para eu ler para você. Mas deixa eu falar de Ana primeiro. Amém? Você lembra de Ana, mãe de Samuel? Lembra? Ana tinha um desejo. Ela queria uma recompensa do Senhor. Ela queria ter um filho, ela queria gerar um filho. Ela tinha muita coisa favorável na vida dela. Ela tinha um marido que o amava, mas ela tinha um sonho, ela tinha um desejo. E eu creio que naquele momento, que a Bíblia relata que foi concedido. Eu não acho isso. Pelo menos pelo que a gente vê, muitos casais que estão tentando ter um filho, quando já demora um tempo, já começam a orar, já começam a pedir orações a pessoas por problemas, né? Mas essa vez que ela orou foi diferente. Foi muito diferente. Por quê? Ela estava lá orando, ela estava ajoelhada diante do Senhor, orando. E ali, com muito discernimento, com muita sabedoria, disse: mulher, tu está embriagada? Chamou a mulher de bêbada. E aí até João Befé disse: se fosse uma brasileira ou uma norte-americana, tinha levantado o dedo. Porque Ana levantou e disse: não, Senhor. E nesse tempo, dizer não, Senhor, não era só porque ele era velho. Quando ela dizia não, Senhor, ela estava dizendo, estava se pondo como uma escrava. Como se ela fosse uma serva dele. Então Ana se levantou daquele momento e ela disse: não, Senhor, eu estou aqui porque eu estou amargurada. E eu estou pedindo ao Senhor aquilo que eu quero, que é um filho. E aí ele explicou toda a história, que era Samuel. Amém? E aí o que é que ele disse? Deus conceda seu pedido. Você tem minha bênção. Olha só, Ana agora recebia a bênção de uma autoridade. Mas para ela receber essa bênção, se ela tivesse levantado daquele lugar de oração, você está doida? Eu aqui, amargurada, orando, chorando, e você perguntando se eu estou bêbada? Que sacerdote é você? Não ia ter resposta não, porque ia ser diante de desonra. Mas ela levantou. Talvez ela tenha inspirado muito. Mas ela levantou e disse: não, Senhor, não é isso que está acontecendo. Com muito respeito, com muita honra no coração, ela disse. Amém? E o desejo dela foi concedido. Por quê? Porque existia uma honra, existia uma bênção. Como ela tinha honrado a vida daquele sacerdote, ele o abençoou. Eli abençoou Ana. O pedido de Ana disse: seja como você pediu. Em outras palavras, ele está dizendo: eu creio com você. E a gente tem que ter cuidado para a gente, em vez de atrair as bênçãos e o favor de Deus, a gente não expelir as bênçãos e o favor de Deus. Com muitas palavras, com muitos achômetros, com muitos argumentos. Amém? Aleluia. E é como essa mulher foi recompensada. Agora você percebe que nós já mudamos de patamar de honra. Nós estávamos falando de honrar Jesus. E você pode dizer: honrar Jesus era muito fácil. Mas agora Ana está honrando o homem de Deus. Amém? E agora a gente vai falar sobre isso. Sobre honrar homens. E agora não é tão mais confortável do que honrar Jesus. Porque às vezes a gente tem a tendência de ver o homem como qualquer, como muito inferior, como igual a mim, né? E honrar quem está em cima é muito mais fácil. Honrar Jesus é muito mais fácil. Mas e honrar os homens? E aí a gente vai ver que dentro dos homens há pessoas que seriam mais convenientes honrar. Amém? Eu tenho que cuidar. Bora-se embora.
Aleluia. Vamos para Romanos. Você está dormindo não, né? Tá não? Pronto. O pessoal ali de trás não durma não. Para você não perder a recompensa. Amém? Vamos lá. Diz assim: todos devem sujeitar-se às autoridades. Eu vou adiantar um pouquinho, porque senão não vai dar tempo. Amém? Todos devem sujeitar-se às autoridades, pois toda autoridade vem de Deus. E aqueles que ocupam cargos de autoridades foram ali colocados por Ele. Portanto, quem se rebela contra a autoridade, se rebela contra... Contra quem? Quem se rebela contra a autoridade, se rebela contra Deus, que a instituiu e será punido. Pois as autoridades não causam temor naqueles que fazem o que é certo, mas sim nos que fazem o que é errado. Amém? Vamos parar aqui. Entende? Que a gente tem que honrar, porque elas foram instituídas por Deus. Não, às vezes não é a pessoa. O prefeito não foi Deus que escolheu, foram nós que escolhemos, mas aquele cargo foi Deus que instituiu. Amém? Você entende isso? Que a gente diz, não, foi Deus que... Não, foi Deus quem instituiu o cargo. E aí nós escolhemos, guiados por Deus, amém? A pessoa que vai assumir. Você entende isso? E quando a gente desonra qualquer autoridade, nós estamos desonrando diretamente o coração de Deus. Porque quem institui é o Senhor. Imagina você, ele institui uma autoridade, ele faz aquilo porque foi a melhor escolha instituir autoridades. Quando a gente trabalha a honra com autoridades, a gente consegue trabalhar a honra para com Deus também. E automaticamente a gente está honrando o Senhor. Amém? E a gente se rebela contra. Diz palavras de maldição diante daquilo. E a gente está dizendo para o Senhor. E isso é muito forte. A gente está dizendo diretamente para Deus e nós temos que ter um cuidado com isso. Ah, Raquel, mas e os ímpios? Aqui na Bíblia não fala disso não, viu, gente? Só as autoridades que conhecem a Deus. Não. Aqui fala que todas as autoridades procedem de Deus. Foram instituídas por Deus, mas nem toda autoridade vai seguir o caminho dele. E nós devemos honrá-la da mesma forma, porque Deus não disse que não era para honrar quem fosse ímpio. Amém? Ah, mas são cruéis demais, Raquel. Eu já passei por situações com autoridades que foram humilhantes. Mas não saia da honra. Sabe por quê? Porque não tem, sua atitude não pode ter a ver com a outra pessoa. Sua atitude tem que vir de dentro. Se o externo, se o que está fora atinge quem você é, meu querido, é porque dentro de você não tem algo muito sólido. Quando a gente tem algo muito sólido dentro da gente, dependendo do que acontece, a gente permanece com o nosso caráter firmado. E é sempre que é fácil? É não. Mas nós só temos isso. Nós só temos isso. O que é que eu vou poder dar para outra pessoa se eu não tenho aquilo que ela tem? Falei disso sexta-feira também, né? E serve para honra também. Amém? Quando uma pessoa age assim, querido, responde com honra que vai ser diferente. Agora, se a pessoa lhe desonra, que a gente vai ver que patrão, que prefeito, que qualquer autoridade, que pais podem desonrar também. Mas quando a gente responde uma desonra com outra desonra, não tem como ter solução. Agora responde uma desonra com uma honra bem dada. Sabe o que é que isso resulta? Constrangimento. Porque o amor do Senhor constrange, gente. Amém? Então, se a gente vai, compactua com aquilo, a gente está falando que a gente é igual, que o nosso Deus ele não é diferente. Agiu com desonra? O que é que você pode fazer para honrar a vida dessa pessoa? O que você pode fazer para constranger o coração daquela pessoa? E é contra a sua vontade, a vontade da carne mesmo. Porque o seu espírito quer honrar.
Amém? Então, obedeça às instruções do Senhor. Tenha dentro de você um padrão de honra, um padrão de obediência. Amém? Só que tenha cuidado, porque vai ter uma diferença em qualquer ser obediente a muita coisa. Lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? Eles não se prostraram diante daquela ordem. Mas eles não chegaram. Eu não vou me prostrar, não, porque o meu Deus não permite que eu faça isso, não, seu rei. Você está pensando que você é o quê? Eu disse, não, rei. E aí exalta o rei, ó soberano rei. Nós não vamos nos prostrar. Diz e diz. Isso evitou que o rei ficasse furioso? Não, ele ficou furioso. Mas sabe o que aconteceu? Foi jogado na fornalha. E no final o rei reconheceu Deus da vida deles. Agora, se eles tivessem reagido com a honra, meu amigo, desonra, com certeza ia ser pior ainda. Mas eles honraram, foram jogados e foi reconhecido no caráter de Sadraque, Mesaque e Abednego, que eles tinham um caráter lapidado pelo Senhor, pelo Deus que ele servia. Amém? Então a gente tem que honrar, independente de qualquer coisa. E aí, gente, pessoas egoístas não conseguem honrar. Pessoas egocentristas não conseguem honrar. E aí o Senhor nos mostra também que a honra, e isso é muito lindo, a gente pensa que a gente está oferecendo a honra. A gente está pensando que a gente está dando algo porque está honrando. Mas quantas coisas no nosso interior estão recebendo quando nós estamos com a atitude de honra? Na palavra diz que é melhor dar do que receber. Aí sabe o que eu estava pensando nesses dias? O Senhor diz que é melhor dar do que receber, porque mesmo dando, a gente está recebendo. E a gente, quando a gente planta algo, a gente está recebendo o quê? Muito mais. Quando a gente está recebendo, a gente recebe aquilo e é uma bênção. Mas vai ficar naquilo. Quando a gente está dando, a gente está plantando, está abrindo mão de algo para que aquilo se multiplique. E por isso que o Senhor diz que é melhor dar do que receber. Porque no Senhor a gente está dando e automaticamente a gente está recebendo. Então, quando nós estamos honrando uma pessoa, nós estamos recebendo também. Amém? Uma pessoa, alguém. Aleluia. Vamos para Romanos 13. Com o relógio aqui, olha na hora ali. Romanos 13. Versículo. Romanos 13. Agora, a gente já está, né? Romanos 13. A gente só vai ler o versículo. 3 ao 7. Deixa eu procurar aqui. Eu vou reler esses versículos, amém? Pois as autoridades não causam temor naqueles que fazem o que é certo, mas sim nos que fazem o que é errado. Você deseja viver livre do medo das autoridades? Faça o que é certo e as autoridades estão a serviço de Deus, para o seu bem. Mas se você estiver fazendo algo errado, é evidente que deve temer, pois elas têm o poder de puni-lo, pois estão a serviço de Deus. As autoridades estão a serviço de Deus. Amém? Não apenas para evitar a punição, mas também para manter a consciência limpa. Aleluia. Por esse motivo que vocês pagam impostos, pois as autoridades estão a serviço de Deus no trabalho que realizam. Dê a cada um o que lhe é devido, paguem os impostos e tributos àqueles que os recolhem e honrem e respeitem as autoridades. E aí você vê que ele abrange muita coisa aqui nesses versículos, né? Muitas vezes a gente murmura muito do que nos é proposto por muitas autoridades. Na verdade, Paulo diz aqui, não, faça. Faça como eles estão pedindo. Honre. Honre. Respeitem elas. Pague o que for para pagar.
e vocês não vão ter que reclamar de nada. Por quê? Porque quando você honra a autoridade, ela vai reconhecer e vai te honrar. Você entende o que ele está dizendo aqui? Amém? E aí, gente, essas autoridades, e aí ele está falando aqui de autoridades civis, não é isso? Que são prefeito, vereador, todo presidente, e a gente deve honra. Vou falar uma história que ele conta, vou falar brevemente sobre uma história que ele conta, que John Bevere conta no livro, que ele foi uma igreja, gente, a igreja não fluía de jeito nenhum. Não tinha unção no louvor, não tinha unção na palavra, ele tentava falar, e era uma palavra poderosa, e ele dizia, Senhor, o que tem de errado comigo? O que é que eu fiz? Mas ele via, quando ele foi conversar com o pastor, ele não aguentou, ele disse que saiu muito cansado daquela pregação, e ele foi falar com o pastor, e ele disse, pastor, o que está acontecendo? Porque não consegui. O Senhor não conseguiu, ele não pôde agir naquele ambiente. E aí o pastor disse, rapaz, deixa eu te falar, aqui existe um cenário de desonra tão grande às autoridades civis, que você não tem noção. Diz que eles criticavam muito, que tudo o que estava acontecendo, e eles se envolviam muito naquilo, e falavam e denegriam a imagem de pessoas, e estava afetando a igreja. E aí, John Bevere deu uma instrução àquela igreja. Ele disse que não conseguiu pregar sobre outra coisa. No outro dia, ele foi e pregou sobre honra, e sobre honra especificamente a autoridades. E ele disse que fez aquilo porque foi realmente guiado por Deus aquilo. E disse, isso não vai sair de vocês vão ter que honrar de alguma maneira. E sabe como é que eles honraram aquele povo? Eles juntaram, foram na prefeitura da cidade e perguntaram ao prefeito o que eles estavam precisando. Eles disseram o que é que a cidade está precisando. E foi a igreja com muito temor a Deus, com muita honra, foi e disse, prefeito, a gente veio aqui porque a nossa igreja quer oferecer o que a cidade está precisando. E aí eles estavam precisando de uma roupa específica para bombeiros. Sabe, né, Maria? Eles estavam precisando de uma roupa específica para bombeiros. E toda a igreja se moveu em honra, porque ofereceram, viu, gente? Amém? Uma maneira muito, muito bacana de se livrar da desonra é dando. E eu estou falando de bens materiais mesmo. Então, eles deram toda aquela roupagem, que era caríssima aos bombeiros. E nunca mais aquela igreja foi a mesma. Aí você pode dizer, não, isso é uma historinha que estão contando. Eu não acredito assim não, queridos. Isso é tão real, porque foi um princípio seguido, uma sujeira, um entrave que estava dentro dele. Aí. E aí eles passaram, se corrigiram e honraram as autoridades. A deficiência que eles tinham. Aí você pode dizer uma coisa tão simples, apagava as obras do Senhor. Naquele lugar, impediam as obras do Senhor. Amém? E aí a gente também tem que honrar os líderes sociais. E, meu amigo, nesse livro você vai ver que ele vai falar especificamente sobre cada pontinho desse. E é muito bom. Amém? E aí os líderes sociais são quem? Patrões. Amém? São professores. São toda a autoridade que está na sociedade, assim, no nível, né? Professores também, viu? Escutou, jovens? A gente faz uns comentários que estão desonrando a autoridade. E a gente tem que ter muita cautela. Eu disse, Senhor do céu, eu plantei tanta coisa, eu lendo, né? Tem coisa que eu plantei de desonra e eu vou ter que colher agora. Eu plantei, né? Mas eu também plantei muita honra e eu sei que também vai vir frutos disso. Como já está vindo.